E olha só, quem mora em apartamento, em condomínio, né, sabe como é complicado viver em coletividade. Sim, porque não é pelo simples fato de você estar dentro do seu apartamento que você pode fazer o que bem entender, né, Márcio? Pois é, Fabiola, e existem regras que nem sempre são cumpridas, mas que podem garantir tranquilidade e paz onde mora. Aqui no estúdio a gente conversa agora com o geminiano Jurema, que é especialista em direito condominial e vai falar um pouco para a gente sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Márcio. Eu, quando converso com quem vai receber algum empreendimento na forma de condomínio, eu procuro sempre mostrar o seguinte, que viver em condomínio é diferente de que viver numa casa isolada. Então a gente tem que aprender a ter regras de convivência. E essas regras de convivência estão todas inseridas na convenção de condomínio. A convenção de condomínio é para quem mora num prédio ou num condomínio horizontal, que hoje já tem muitos aqui em Maceió, é exatamente a ação onde estão colocadas as regras de convivência. Então ali está dito tudo o que deve acontecer. A questão de silêncio, eu sempre brinco muito, as mulheres precisam tomar cuidado às vezes, que quem mora embaixo nem sempre aguenta muito o toque do sapato. O toque do salto, é. A criança jogando às vezes bola de gude ou futebol, a gente tem que lembrar que embaixo tem alguém morando. E em casa mesmo, quando a condomínio é horizontal, eu digo, você é dono da casa, mas não é dono da comunidade. Então o som tem limitações também, você não pode ouvir o som da forma que você quer. Agora, essas regras que devem estar nessa convenção, primeiro, por exemplo, se entregou um empreendimento, todos os que compraram esse empreendimento, eles fazem essas regras ou obrigatoriamente já tem que existir? Veja só, o empresário, quando ele se propõe a construir um condomínio, ele tem que registrar no cartório de imóveis um memorial de incorporação. Certo. Esse memorial é composto de vários documentos, inclusive orçamento, especificações, que é o material que ele vai aplicar, prazo de construção, tudo. E, entre outros, a convenção de condomínio, a minuta da convenção. Quando ele conclui a obra, que vai fazer a averbação da construção, que ele vai entregar ao condomínio, então os condôminos se reúnem para validar aquela minuta ou alterá-la. Então, é sempre importante que os condôminos realizem essa assembleia de instalação, conhecendo a minuta, para ali estabelecer todas as suas regras de convivência. Doutor, por exemplo, se o condomínio oferece piscina, uma área de lazer, como o campo de futebol e outras coisas, e de repente o condômino ele não pode usar porque o síndico, por acaso, sei lá, interditou a piscina, interditou o campo, não pode por falta de pagamento, ou de repente material de limpeza, enfim. Isso é certo? O condômino está pagando o condomínio, mas não está tendo essa parte de lazer. Em primeiro lugar, é o seguinte, o fato de você estar devendo o condomínio, você não pode ser privado do uso, você não pode dizer, não use o elevador, vá de escada, não faça isso. O condomínio, através do síndico, ele tem a faculdade de acionar esse condômino que está devendo na justiça ou também existem outros métodos extrajudiciais que você pode instar a pessoa a pagar, mas o imóvel, inclusive, responde pela dívida condominial, certo? Então, o síndico, para interditar, não pode interditar o uso das pessoas. Se ele interdita as partes comuns por alguma razão, tem que ser uma razão de ordem sanitária e todos têm que aprovar. Vamos supor, se for por medida de economia, tem que ser aprovado em assembleia, certo? Na convenção de condomínio também estão estabelecidos os poderes do síndico e os deveres. Porque a convenção o que tem a Constituição para um país, tem a convenção para o condomínio. Agora a questão de finanças. De repente foi feita uma eleição, se elegeu um novo síndico, o anterior teve um prazo de 1 mês, 2 meses para prestar contas, não fez. Pode ter processo em relação a essa pessoa? Claro. Ele é obrigado a prestar contas à Assembleia Geral. A Assembleia tem que aprovar as contas do
do síndico que está saindo. Todo ano, inclusive, deve haver uma assembleia para aprovar as contas do ano que passou, certo? E o síndico, se ele agiu com dolo, se ele praticou algum ato ilícito, esses atos ele responde. Ele não pode responder por atos que ele não deu causa. Agora, por exemplo, um condômino que se sentir prejudicado, apenas um, pode entrar com processo contra esse síndico que não prestou contas? Pode. Ou tem que ser um grupo? Não, veja só, para você convocar uma assembleia, você na convenção você tem os requisitos, quem pode convocar, de que modo pode convocar. Mas a interpelação judicial é um direito que assiste a qualquer cidadão. Você não precisa ter quórum de assembleia para isso. Bastou se sentir prejudicado. Prejudicado, claro que tem todo o direito de, como você tem a obrigação também de cumprir com as disposições condominiais. As decisões de assembleia normalmente são tomadas por maioria dos presentes e essa obriga aos que não estiveram presentes, porque se foram convocados para tal, eles deviam estar presentes na Assembleia. Agora, por exemplo, o inquilino ele não tem direito a voto, né? Ele normalmente ele poderá ter direito a voto se autorizado pelo proprietário. Certo. Ele tem o direito a voto e inclusive tem casos até de participar até da função de síndico. Isso aí vai depender da convenção, porque a convenção pode inclusive autorizar o síndico a contratar uma empresa para fazer a administração do condomínio, embora a responsabilidade permaneça com o síndico, porque ele é quem age em nome dos condôminos, junto àquela empresa, junto a todos os órgãos externos. Só para a gente encerrar, doutor, uma dúvida comum por parte das pessoas que moram em condomínios é justamente quando está inadimplente, eles podem usar a área de lazer, piscina e outras coisas e usar salão de festa também ou não? Eles podem usar, assim, você não pode privar as pessoas de uso. Agora, o que você tem, o direito é de cobrar a dívida que ele tem Porque para a gente vê em muitos condomínios que se você está devendo um mês, você já não pode mais reservar salão de festa, ir na piscina e na por aí prática, vai. alguns fazem como instrumento de pressão, certo? Mas, na verdade, o que você pode fazer de imediato é a cobrança, porque a unidade imobiliária responde pela dívida. Ok, doutor Geminiano, muito obrigada pela orientação. Fica o recadinho aqui para as pessoas que convivem aí em apartamentos e que por conta de uns acabam pagando o pato, né? Como a gente costuma dizer na linguagem popular.